Bom, pessoal, continuando nosso esquema de revisão do conteúdo, aula 3. A pergunta que se faz em relação ao que nós vimos na aula 2 é relativo a dando dois metais para se montar uma pilha, ou tendo uma pilha que apresentam dois metais e a solução de íons desses metais, qual desses metais sofrerá a oxidação e como eu vou saber quem sofre redução? Então, é necessário saber que nesse processo há sempre um metal que sofrerá a oxidação e o outro sofrerá a redução. É um perdendo elétron e, obviamente, o outro ganhando elétron. É o processo de transferência de elétron e esse fluxo de elétron é a pilha, tá certo? Então, para esclarecer essa dúvida, que facilita a montagem, primeiro passo, eu estou propondo um exercício envolvendo aqui pilha, uma pilha de alumínio e níquel. Então, primeiro passo para isso, e é fundamental, conforme está lá na aula 3, a consulta da tabela de potenciais que foi dado, chamado potencial padrão de redução. Ou, se nós invertermos a equação, será uma tabela de potencial de oxidação. Bom, para continuar isso aí, eu estou apresentando também as perguntas que aparecem no exercício proposto, né? Então está aqui, ó, a folha diz assim: uma pilha eletroquímica constituída por alumínio e zinco. Com base nessa informação, determine, primeiro, a letra A, qual o potencial de redução do alumínio e qual o potencial do zinco. Porque a pilha fala em alumínio e zinco, então tem que ir atrás dos dois, do alumínio e do zinco na tabela. Então a letra A, só para lembrar, aqui eu estou substituindo o zinco pelo níquel, alumínio e níquel, então eu estou substituindo o zinco que está ali pelo níquel. E aonde está alumínio? Vou manter alumínio, tá? Alumínio eu mantenho. Alumínio. Muito bem. Então, o primeiro passo é ir na tabela. Potencial do alumínio, eu vou lá na tabela. A tabela, essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela que nós dispusemos na aula 3 para vocês consultarem. Então eu vou olhar aqui o alumínio e depois o meu cidadão níquel. Bom, segundo a tabela, o E padrão de redução do alumínio igual, vamos ver aqui, potencial de redução do alumínio, menos 1,66 volts. E aí vou fazer o E, vou procurar também na tabela o E padrão de redução do níquel. Tá certo? Do níquel é menos 0,25 volts. Isso aqui, isso é fundamental. A partir desses valores, eu vou montar toda a sequência do exercício. Toda a pilha depende desse potencial. Bom, aí no item B, pede a equação de redução ou semi-reação dos dois. Então vou escrever, como é que eu vou? Tabela, a tabela diz isso. A tabelinha que vocês têm, que falou do potencial, fala da equação. Eu tenho que ter a equação de redução e o respectivo potencial de redução do alumínio e do níquel. Então vou primeiro pegar a do alumínio. A do alumínio. Do alumínio diz assim, ó, Al3+, porque é redução, né? Al3+ aquoso, mais, observando que ele é 3+, ele pede 3 elétrons. E vamos obter o alumínio sólido, Al sólido.
E aí nós escrevendo essa reação, né, nós vamos escrever também o E dele, ó, que já está ali em cima. O E dele, padrão de redução, é menos 1,66 volts. Se eu for escrever para o níquel, eu vou escrever Ni2 aquoso mais 2 elétrons, produzindo Ni sólido. E vou transcrever o mesmo potencial que já estava ali, que é menos 0,25 volts. Tá certo? Tá, isso aqui vocês têm bonitinho na tabela que está disponível. Torno a repetir, essa tabela que está aqui. Muito bem. Aí a pergunta seguinte é: qual desses dois fulanos aqui, o alumínio ou o níquel, sofre redução? E qual sofre oxidação? Tá certo? Vai sofrer redução quem tiver maior valor de redução. Tá certo? Eu tenho dois fulanos aqui, o alumínio e o níquel, duas espécies, o alumínio e o níquel. O valor do alumínio é menos 1,66 e do níquel é menos 0,25. Para sofrer redução tem que ser o de maior valor. Maior valor do E de redução. Quem é que tem o maior valor entre esses dois? É o níquel, porque é negativo. Menos 0,25, por ser negativo, é maior do que 1,26. Então, Ni. Ou melhor, vamos escrever níquel. Tá certo? E qual deles sofrerá oxidação? Claro, são dois, é par ou ímpar. Se um é par, outro é ímpar. Se ele apresenta maior valor para redução, o alumínio apresenta para oxidação. Então aí para oxidação, alumínio, Al. Escreva as reações de oxidação e de redução. Muito bem, para escrever de oxidação eu tenho que ver quem é que está sofrendo oxidação, o alumínio. Então vamos lá. Oxidação, que nós vimos no item anterior, que é o alumínio. Nesse caso nós temos que inverter a equação. Inverter. Por que inverter? Temos que inverter porque a equação dada pela tabela é uma equação de redução e nós estamos querendo oxidação. E a inversão muda o sinal numérico do E. Então a equação que nós tínhamos vai ficar assim, lida de trás para frente, que está aqui em cima. Vai ser Al sólido produzindo Al3 aquoso mais 3 elétrons e o E dele agora é positivo, 1,66. E a redução, a equação de redução. A equação de redução, ok? Vai ser a do níquel, que não precisa ser invertido, porque ela realmente está sofrendo redução porque tem maior valor, como nós vimos no item anterior. A sequência de itens A, B, C, D é fundamental, é a nossa receitinha de bolo. É o níquel, então vai ficar assim, Ni mais 2 ou 2 mais, que é o ideal, aquoso, mais 2 elétrons, produzindo Ni sólido. E o E dele agora aqui é de redução, que é
nós vimos ali, é menos 0,25. Tá certo? Bom, qual eletrodo é o ânodo? Ânodo lembra oxidação. Então, eletrodo de alumínio. Qual é o cátodo? Cátodo lembra redução. Aí o cátodo vai ser eletrodo. Claro, são dois, se um é de alumínio e o outro é de níquel. Qual é a equação global da pilha? Eu vou ter que ter as duas equações para fazer isso. Tá certo? Bom, fazer a equação global da pilha, eu vou fazer essa equação global nessa outra folha, porque vai ficar muito espremidinho, já está ficando espremido. Então assim, primeiro passo, vou escrever a equação de oxidação, ou semi-reação de oxidação, ou seja, do ânodo. Ou se quiser, o alumínio, a reação do alumínio. Se vocês observarem até, ela ficou muito deficiente aqui. Eu vou reescrever ela e aí vai servir para visualizar melhor. Então essa equação é assim. É o alumínio sólido mais, aliás, setinha, né, porque é oxidação, vai me dar o alumínio 3 mais aquoso, mais 3 elétrons, e o E dele, padrão de oxidação, que vai ser, se era menos, lá em cima ele era menos, observe que o de redução, se a gente lembrar o E de redução do alumínio, pela tabela é menos. Como eu quero oxidação e invertir a equação, vai ficar mais. A inversão muda o sinal. Mais 1,66 volts. Agora vamos para a equação de redução. Aqui é cátodo. E nesse caso, o níquel. E aí eu vou ter o Ni2 mais aquoso, mais 2 elétrons, produzindo níquel sólido. E aí o E padrão dele é de redução mesmo, vai ficar menos 0,25 volts. Para obter a reação global, os elétrons têm que cancelar. E aqui não dá para cancelar os elétrons, porque numa tem 3 e na outra tem 2. Então, quando não cancela imediato, o valor de elétrons de uma equação multiplica a outra. Então, essa equação tem valor de 2 elétrons. Eu vou multiplicar a equação de cima por 2. Enquanto a de cima, que tem 3 elétrons, vai transferir a multiplicação por 3 na de baixo. Inversão de valores, multiplica por 3 e multiplica por 2. Então, ficaria assim. 3Al sólido, produzindo 3Al3 mais aquoso. Oh meu Deus, perdão, não é 3 não, é 2. Aqui é 2, gente. 2 mais 6 elétrons. A multiplicação não muda, esse 2 é multiplicando a de cima e o 3 multiplicando a de baixo, invertendo os valores. E aí o E não muda, o E não sofre multiplicação, só quem sofre é a equação. Na de baixo, vou multiplicar por 3, vai ficar 3 níquel, 2 mais aquoso, mais 6 elétrons, olha como já vai cancelar, produzindo 3 níquel sólido. Novamente o E não sofre multiplicação, não sofre produto, não sofre multiplicação.
Está aqui. E agora, como é a soma global, eu tenho que somar, então eu vou somar ambas e já vou cancelando os elétrons. E aí o que vai ficar? Vai ficar 2Al sólido mais, antes da seta, 3Ni2 mais aquoso, setinha, 2Al3 mais aquoso mais 3Ni sólido. E agora o ΔE é só somar os valores aqui. O ΔE é essa soma, tá certo? Um é positivo, outro é negativo. Então tem que fazer essa soma e a gente, a partir do valor aqui da soma, é uma soma algébrica, uma positivo menos esse, tá certo? Deve dar 1,41 volts positivo, tá? Então essa pilha ela apresenta equação global dessa natureza e ele vai pedir no item seguinte aqui qual o valor da força eletromotriz, que seria o E. E nós acabamos de ver que o E é a soma algébrica. Soma algébrica dos valores de E. Então, a força eletromotriz, para nós também DDP, ou ΔE, é só somar, tá? Aí o que dá 1,41 volts. Qual a representação da pilha? É a convenção IUPAC, norma internacional, diz que eu apresento primeiro o ânodo, duas barras da ponte, cátodo, só as espécies. Ânodo, o que eu tenho no ânodo? A perda de elétron. Então eu vou ter Al barra Al3 mais aquoso. Aqui é sólido. Duas barras da ponte salina. E vou para o cátodo, que é o níquel. Eu vou sair de níquel 2 mais aquoso, barra simples, níquel sólido. Ok? Então isso aqui exemplifica um exercício que vocês têm. Tá certo? Eu mudei, era alumínio e zinco, eu passei para alumínio ainda e níquel. Só tirei o zinco. Mas o princípio é todo aí. Não tem como mudar. Tá certo? Então é isso, pessoal. Dê uma analisada e qualquer coisa, vamos para a videoaula, tá? Videoconferência. Obrigado.